Sejam bem-vindos à Fonte São Paulo. Este é o nosso canal do YouTube. Mas se você está a fim de somente escutar a mensagem, não tem problema. Também temos ela disponível no nosso Spotify. O link está na descrição do vídeo. Para mais informações sobre a nossa igreja, acesse o nosso Instagram, @igrejafonte.sp. Fique agora com a nossa mensagem. Até mais! Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho. Bom dia. É uma grande alegria estar de volta, depois de 2 semanas ausente. Privilégio reencontrar todos vocês aqui, vocês que estão em casa nos acompanhando também. Foram dias mais intensos para a nossa família, enquanto nós nos recuperávamos do Covid. Mas graças a Deus tudo bem, só sobrou a sinusite que eu tinha antes do Covid, ela continua. Continuo fanho, continuo com a voz ainda fraca, mas graças a Deus, tudo bem até aqui. Eu não tive sintomas graves, graças a Deus. Verdade, eu não tive sintomas propriamente do Covid, nem febre, nem respiração. A Gabriela teve todos, então em casa foi uma competição para ver quem que cuidava mais de quem lá em casa. Foi legal. Nós vamos iniciar uma nova série de mensagens hoje. Nessa nova série de mensagens, nós vamos relembrar algo que eventualmente nós esquecemos. Eventualmente nós esquecemos que a fé cristã ela é sobrenatural. Nós, especialmente os mais conservadores, nós gostamos de defender a nossa fé, apresentar os argumentos pró e contra da nossa fé. Nós gostamos de estabelecer proposições e raciocínios, nós gostamos de definir conceitos e princípios, mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós lembramos que grande parte da nossa experiência de vida ela é sobrenatural. Grande parte daquilo que nós conhecemos a respeito da nossa fé nos é revelada de maneira sobrenatural. Grande parte da nossa experiência com Deus ela é vivida de uma maneira sobrenatural. E uma das razões pelas quais nós temos um certo medo de abraçar os elementos sobrenaturais da nossa fé é que num país como o nosso, onde nós temos uma grande diversidade de versões de sobrenaturais, uma grande diversidade de misticismos e místicas, nós temos medo de associar a nossa fé com esses elementos que parecem mais religiosos, que pertencem mais a um movimento que é diferente do cristianismo do nosso Senhor. Mas nós não podemos olhar para as Escrituras, estudar as Escrituras e ignorar os elementos sobrenaturais que eles nos ensinam a respeito da nossa própria fé. E demonstrar que aquilo que a Escritura ensina precisa ser vivido por nós, que temos dificuldade de achar o ponto de equilíbrio entre aquilo que nós vemos na Escritura apresentado, aquilo que nós entendemos a partir da nossa tradição, da teologia que nós temos, da nossa identidade, mas também daquilo que está à nossa volta. E nessa série eu tenho a pretensão de continuar elementos daquilo que nós vimos em outras séries. Em particular, aquilo que nós vimos a respeito da vida cristã definida no nosso modo de pensar no mindset. Porque quando nós estudamos a respeito da nossa mentalidade cristã, nós percebemos que o nosso modo de pensar, ele tem que ser distinto do mundanismo, do moralismo e da religiosidade. Nós vimos que o nosso modo de pensar não pode acompanhar o caminho desse mundo. Nós vimos que a nossa função não é simplesmente evitar os pecados e as práticas ruins. Nós temos que ser também distintos dos moralistas, dos quais nós nos fazemos diferentes, evitando a sua hipocrisia de condenar os pecados e praticá-los. Mas também nós nos distinguimos dos religiosos, que têm um modo de pensar que acreditam que se fizerem o suficiente por Deus, eles serão então recebidos por Deus como se o mérito da sua salvação e da sua experiência repousasse sobre eles. Nós vimos, por outro lado, que a mentalidade cristã e a vida cristã em particular, ela é definida pelo Evangelho. Em Cristo Jesus, nós somos perdoados dos nossos pecados e nós não precisamos mais viver de acordo com esse mundo. Em Cristo Jesus, nós podemos ser transformados e não precisamos ser hipócritas com as nossas próprias falhas. E em Cristo Jesus, nós somos chamados a evitar a religiosidade, porque o Evangelho nos liberta desses problemas.
Mas nós também vimos que no processo da vida cristã, o Evangelho sempre nos leva a uma comunidade. O Evangelho nos leva para um lugar onde outras pessoas que passaram pela mesma experiência convivem. E de uma maneira unida, eles experimentam os benefícios da salvação, servindo uns aos outros, cuidando uns dos outros. Mas nós vimos também que o Espírito Santo, que é a manifestação de Deus em nós e entre nós, que vai fazer de nós uma comunidade de acordo com o Evangelho. Por isso que o nosso modo de pensar tem que ser norteado pelo Espírito. Por isso que o nosso modo de pensar tem que ser norteado pelo Espírito. As nossas crenças, os nossos ministérios precisam ser modelados pelo Espírito Santo. Mas nós percebemos que essa experiência de vida cristã, ela é descrita, e muito bem descrita na última mensagem pelo Murilo, para demonstrar que essa jornada, ela é uma caminhada, ela é um processo em direção a um lugar específico. Nós queremos ser mais parecidos com Cristo Jesus, como comunidade, como indivíduos com Deus, mas como comunidade, uns com os outros. Nós queremos ser a comunidade de Cristo Jesus. E nós vamos viver essa experiência juntos, a caminho da maturidade. E a caminho da maturidade nós seremos edificados mutuamente, nós seremos exortados mutuamente, nós seremos ensinados mutuamente. Porque essa é a experiência da fé. Essa é uma jornada que nós não fazemos sozinhos. Todos nós estamos a caminho da maturidade cristã nessa vida. Todos nós, se nós conhecemos a Cristo Jesus ontem ou há 30 anos atrás, todos nós estamos caminhando na direção de nos tornarmos a cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Esse processo de transformação é um processo realizado por Deus através do Evangelho de Jesus Cristo, e ele é mediado pelo Espírito Santo. Ele é sobrenatural. Esse processo de transformar pecadores caídos em cristãos maduros, à semelhança de Cristo Jesus, é um processo que inicia com Deus, que se consuma nas nossas vidas em Cristo, e que tem o seu ápice na nossa vida hoje, nesse caminhar com Deus e viver o Evangelho, através do ministério do Espírito Santo em nós. Como pastor, eu sou incapaz de mudar quem quer que seja. Como pastor, eu sou incapaz de mudar qualquer coração. A palavra de Deus, mediada por Cristo, mas selada nos nossos corações pelo Espírito Santo, é que tem o poder de transformar pessoas. Mensagens, elas transformam à medida que elas são verdadeiras à palavra. E à medida que o Espírito faz com que essa palavra seja viva no seu coração. Não é quem diz, não é quem organiza, não é quem estuda, é o Espírito. A organização, o estudo e a dedicação servem para a fidelidade do pregador. Serve para que o pregador seja honesto ao texto. Mas não para que o pregador ganhe mais poder, para que ele seja mais poderoso, para fazer obras. Não! Se existe ganho, se existe transformação, se existe desenvolvimento, Deus, usando a sua palavra, através de Cristo Jesus e fazendo com que ela se torne realidade na sua vida, através do Espírito Santo. É Deus quem faz, é Deus quem efetua, e é Deus quem vai continuar trabalhando em nós. Esse processo é sobrenatural. Não é místico, não é misticismo, mas não é naturalmente produzido por nós. Não é naturalmente produzido pela estrutura da igreja. Não é naturalmente produzido pelas palavras do pastor. Ele é produzido por Deus em nós de um modo sobrenatural. Pode usar os elementos da igreja, pode usar as palavras do pastor, pode usar os relacionamentos da igreja. Mas se existe transformação genuína, é o Senhor quem a efetua. É o Senhor quem nos usa para a sua glória. Por isso, nessa série de mensagens, nós vamos mostrar, ou relembrar, na verdade, que a vida cristã ela é uma experiência sobrenatural de eternidade a eternidade. Começa com Deus e termina com Deus. Desde o início, as coisas iniciam em Deus. E nós sabemos, elas vão culminar em Deus.
Nós sabemos que um dia nós estaremos diante dele, e naquele dia nós seremos como ele é, porque nós o veremos como ele é. Naquele dia a obra vai estar completa, o ponto final da nossa transformação, quando finalmente nós estivermos diante de Cristo Jesus, e nós vamos ter o privilégio de vê-lo. Então ali, a obra começada antes da eternidade vai ter o seu ponto final. E a nossa experiência hoje é viver com Deus, a experiência daquilo que Ele já garantiu para nós no passado, que Ele já ofereceu para nós no presente, e para aquilo que Ele tem a nos demonstrar ainda no futuro. Nós vivemos o hoje na expectativa do amanhã. E nesse processo nós estamos caminhando na direção da maturidade para sermos mais parecidos com Cristo Jesus. E nós somos transformados de glória em glória, à medida que o Espírito imprime em nós a imagem de Cristo Jesus. Esse processo é sobrenatural. Essa é a vida da igreja, essa é a vida do cristão, essa é a nossa caminhada, a nossa jornada até a Nova Jerusalém. E nessa série, para demonstrar isso, nós vamos fazer duas coisas. A primeira delas, nós vamos relembrar a agência sobrenatural do Espírito Santo, mostrando o seu lugar na nossa salvação, mostrando o seu lugar na nossa santificação, mostrando o seu lugar na nossa comunidade, e demonstrar como a plenitude do Espírito nessa vida é o caminho que vai nos levar à maturidade, à semelhança de Cristo Jesus. E nessa primeira mensagem nós vamos voltar os nossos olhos para as Escrituras e nós vamos lê-la com atenção, para relembrar aquilo que nós já sabemos a respeito do Espírito Santo. E na segunda parte, a partir da segunda mensagem, nós vamos observar os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito, eles são exatamente o oposto para as obras da carne. E Paulo usa essas palavras de uma maneira muito intencional. Ele diz obras da carne porque as obras da carne nós fazemos. Essa nós temos total potencial, para essa nós temos méritos. Nós mentimos, nós odiamos, nós invejamos. Esse é o nosso coração pecaminoso. Esse é o nosso coração em processo de tratamento pela graça. Mas o fruto do Espírito é aquilo que o Espírito faz em nós. É aquilo que Ele produz em nossas vidas. Porque isso também é sobrenatural. E com isso Paulo vai demonstrar que inclusive o nosso comportamento e a nossa ética, ela vai ser manifesta em nós por meio do Espírito. É o Espírito que vai produzir isso em nós. E isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural. Amor, como Deus é amor, como Cristo manifesta o amor, só o Espírito pode produzir em nós. Alegria, paz, paciência e todos os outros. E nós vamos investir um domingo para cada um deles, para relembrar que nós precisamos viver ligados, conectados com o Espírito hoje. Porque se nós quisermos experimentar os benefícios do Evangelho, se nós quisermos viver como comunidade que vive o Evangelho, se nós quisermos caminhar como comunidade madura, de indivíduos maduros em Cristo Jesus, nós precisamos depender do Espírito de Deus. Nós precisamos viver na dependência dEle. E esse lembrete, que é algo que nós já sabemos, ele serve para reforçar e para definir qual é o nosso lugar no meio de toda essa bagunça que nós vemos lá fora. Nós queremos viver a verdade do Evangelho expressa na Escritura, sem ter medo das possíveis confusões que outras pessoas possam fazer. Se as pessoas disserem que nós estamos quentes demais, nós estamos quentes demais. Se elas disserem que nós estamos frios demais, nós estamos frios demais. Mas que elas nunca digam que nós somos infiéis. Porque como igreja nós queremos ser fiéis a Cristo Jesus. O padrão de temperatura vai mudar. Mas nós queremos viver a verdade do Evangelho de maneira fiel. Esse é o nosso desafio. E é por isso que o nome dessa série é Sobrenatural. Para nos lembrar que a nossa vida cristã não é mérito nosso, não é produção nossa, é aquilo que Deus faz em nós. Que a nossa maturidade é aquilo que Deus faz em nós. À medida que nós vivemos uma vida dedicada, doada, conectada a Ele. E nesse processo, nós vamos relembrar e reviver experiências que nós já tivemos com o Senhor no passado,
de ver o Evangelho pela primeira vez chegar a nós e mudar a nossa visão de mundo. E relembrar que aquilo que nós vivemos aquele dia, quando nós finalmente entendemos o Evangelho e a graça de Deus, é aquele poder que transformou nossa vida, é o mesmo poder que está disponível para nós hoje. Para que nós possamos viver essa vida hoje, para a glória de Deus. Por isso eu gostaria de começar com a agência divina do Espírito Santo, relembrando coisas que nós já sabemos. Nós já sabemos que o nosso Senhor, Ele planejou a nossa salvação. Nós sabemos que essa salvação foi planejada desde os tempos passados. Quando nós lemos em Efésios capítulo 1, nós percebemos que existe um acordo trinitário, no qual nós vemos Deus escolhendo antes da fundação do mundo a sua igreja. Nós vemos Cristo morrendo como redenção e pagamento do pecado pela sua igreja. E nós vemos o Espírito Santo nos sendo oferecido como selo e promessa. Em Efésios nós observamos o Senhor demonstrando que a salvação nos foi dada por Deus, porque assim Ele quis, antes da fundação do mundo, antes que nós fizéssemos coisas certas ou erradas. Deus nos escolheu em Cristo Jesus para estarmos com Ele. E em Cristo Jesus Ele nos redimiu. Mas através do Espírito Santo Ele nos selou. Quando nós ouvimos o Evangelho da verdade, nós fomos selados com o Espírito da promessa. O Espírito prometido por Cristo Jesus. E quando nós fomos selados, nós participamos de uma experiência que acontece no nosso coração, no nosso interior, que transforma as nossas vidas e que nos conecta com o plano de Deus, desde a eternidade passada, e nos garante até a eternidade futura. Porque uma vez selados, nós somos selados para sempre. Uma vez salvos, nós somos salvos para sempre. De eternidade a eternidade, a nossa salvação foi planejada e dada por Deus. E nós vemos o papel do Espírito nesse processo. A nossa experiência de conversão começa com o selo na nossa vida. Afinal de contas, é Ele quem nos convenceu da verdade de Deus. Foi Ele que nos convenceu do nosso pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem tem o papel de fazer com que os meus pecados e as minhas escamas e os meus bloqueios sejam removidos para que a verdade do Evangelho transpareça. O Espírito abriu um dia as nossas mentes para que nós pudéssemos ver Cristo Jesus claramente. Porque é Ele quem convence. É Ele quem regenera, tendo convencido. É Ele quem entra nas nossas vidas e transforma as nossas vidas de dentro para fora. A linguagem de Paulo é muito bonita. Ele diz que o nosso Senhor Jesus Cristo nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Existe regeneração. Coisas precisam ser geradas novamente. A morte do pecado precisa ser destruída pela vida do Espírito. E é o Espírito que faz esse lavar que renova e regenera. É por meio do Espírito Santo que isso de fato acontece em nós. Somos selados, somos convencidos, somos regenerados pelo Espírito. A nossa experiência ou aplicação dessa fé, ela é feita em nós através do Espírito. E nós nos tornamos morada dele. Nós nos tornamos morada do Espírito Santo. Vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês. E o em vocês não é somente em você, indivíduo. Somos nós como comunidade. Você como indivíduo, eu como indivíduo, mas nós como comunidade. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos um sacerdócio, nós somos um santuário de Deus. O lugar onde Deus se faz presente, onde a sua presença se faz poderosa, em nós. Essa é uma experiência sobrenatural. A salvação nos foi dada por Deus assim. Nós recebemos a salvação de Deus pelo Espírito. Mas Ele não nos abandona na nossa caminhada para a maturidade. Ele se torna um modelo da nossa santidade. Não à toa Ele é chamado Espírito Santo. O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito. Mas a grande maioria das vezes que nós aprendemos com as Escrituras a respeito do Espírito, a qualidade que o define é santidade.
Ele é o Espírito Santo enviado da parte de Deus para nós. E ele se torna o modelo da nossa santidade, da nossa vida pura diante dele. Se nós vivemos por meio do Espírito, se o Espírito agir em nós, nós vamos viver pelo Espírito. Se nós somos ressuscitados em Cristo Jesus, mas nós somos regenerados pelo Espírito, nós precisamos viver por meio do Espírito, nós precisamos caminhar por meio do Espírito. Essa é a nossa vida. Afinal de contas, se nós vivermos pelo Espírito, nós não vamos satisfazer os desejos da nossa carne. Se o Espírito for o meio pelo qual nós vivemos a nossa vida, se o poder do Espírito for o critério que energiza a nossa vida, nós não precisaremos mais nos preocupar com as práticas do pecado, porque quando o Espírito está em nós, e nós queremos as coisas do Espírito, Ele produz em nós vida, e nós não queremos mais as coisas da morte, porque nós vamos andar pelo Espírito. A nossa guerra contra o pecado é uma guerra, é claro que é uma guerra, mas é uma guerra sobrenatural, que precisa ser tratado com o poder de Deus. Observe o que ele diz: se vocês viverem de acordo com a carne, se vocês usarem os seus próprios princípios de vida, como esse mundo faz, vocês vão morrer. Mas se pelo Espírito você fizer morrer os atos do corpo, vocês viverão. Porque quem é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Se você é filho de Deus, genuinamente filho de Deus, o Espírito está pronto a guiá-lo a uma vida com Ele. Ele vai direcionar a sua vida, para que a sua vida seja cada vez mais parecida com Cristo Jesus. É o Espírito que vai fazer isso em nós. Observe, existe luta? Existe. Faça morrer. Fazer morrer é luta. Fazer morrer é duro. Mas é pelo Espírito. Não são as regras da religião. Não é a hipocrisia dos moralistas, muito menos as safadezas dos mundanos. É o Espírito que vai fazer isso em nós. Até mesmo a nossa obediência, Paulo diz, é mediada pelo Espírito. As justas exigências da lei são plenamente satisfeitas em nós que vivemos pelo Espírito. Quando nós olhamos para a lei de Deus, nós vemos princípios e valores que refletem a natureza santa de Deus, que refletem o padrão elevado que Ele tem e o que Ele espera de nós. Mas Ele nos oferece o Seu Espírito, e pelo Espírito nós podemos viver as justas exigências da lei. A lei não está errada em ser justa, dura e alta. É o nosso coração que é baixo, duro e morto, que precisa ser reavivado pelo Espírito para entender a grandeza da graça de Deus e a beleza da sua justiça. O Espírito pode fazer isso. Mas esse Espírito que faz isso conosco, indivíduos, é Ele quem faz isso como comunidade. É o Espírito que nos faz um só corpo. O elo que nos faz membros do corpo de Cristo. Ele é produzido pelo Espírito de Deus. O ponto de encontro é Cristo Jesus e a ressurreição, mas o elo da unidade, ele é modelado pelo Espírito Santo. Isso significa que a nossa comunidade vai ser uma comunidade unida à medida que ela se encontra em Cristo Jesus, que ela se encontra através do Espírito Santo. Observe o que Paulo diz. Em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Um só corpo. Essa é aquela carta que Paulo diz que todos, em todos os lugares que invocam a Cristo Jesus, pertencem a esse corpo. Não é somente o nosso ambiente, mas o corpo de Cristo como um todo. Toda a história, todos os lugares. Um só corpo. Mas ele diz que nós somos batizados em um único Espírito. A figura do batismo para Paulo, ele não era simplesmente um reflexo da salvação que nós recebemos, mas é o pré-anúncio da comunidade que nós vamos viver. Nós fazemos de maneira pública para que as pessoas vejam, esse é o nosso compromisso. Mas o ato público é um símbolo de uma realidade que já aconteceu em nós quando nós fomos salvos. E nós somos batizados uma vez. Para que essa verdade do Evangelho seja visível para a comunidade e para que a comunidade possa entender, aqui está o nosso ponto de encontro.
Esse Espírito que cria uma nova comunidade, em Efésios Paulo diz, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, que é sobre todos e age por meio de todos e em todos. Observe o princípio dessa comunidade que é unida. Tudo aqui é um corpo, é um Espírito, é um chamado, um Senhor, uma fé, um batismo. Tem um Senhor a igreja de Cristo, não sou eu. Tem um Senhor a igreja de Cristo e não é nenhum dos outros papas que tem por aí, ou dos muitos papas que você vai encontrar por aí. O Senhor da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Nós só temos uma fé, nós temos muitas opiniões sobre ela. Temos muitas diferenças de opinião, mas fé nós temos uma só. Mas nós temos um só batismo, nós não temos muitos batismos. Nós temos um batismo. Um Espírito, um corpo, um batismo. Nós não somos batizados um dia, ou recebemos a salvação em um dia e somos batizados em um outro dia. Nós não temos duas bênçãos. Nós temos um batismo em Cristo Jesus, na nossa salvação. Nós temos a representação desse símbolo no ato do batismo. Mas o evento do batismo do Espírito acontece uma vez e acontece de uma vez para sempre. É um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só batismo. O mesmo batismo do Espírito para todos nós. O modo como nós representamos o símbolo pode ser diferente, mas o batismo é um só. Nós podemos ter opiniões diferentes sobre qual é a quantidade de água que nós vamos usar no batismo, mas o batismo é um só. Nós podemos ter diferença de opinião sobre que dia deveria acontecer o batismo, mas o batismo é um só. E esse Espírito que cria uma nova comunidade através do batismo, ele faz com que esse povo seja unido. Paulo diz, Cristo anunciou paz a vocês que estavam longe, paz aos que estavam perto, para que por meio dele ambos tenham acesso ao Pai por meio de um só Espírito. Por meio de quem? Por meio do Espírito. A maior ruptura social da igreja primitiva no primeiro século era a ruptura dos judeus e dos gentios. Muito pior que ricos e pobres nos nossos dias. Muito pior que as outras divisões filosóficas que nós temos nos nossos dias. Judeus, de fato, não conviviam com não-judeus. Mas quando o Evangelho é apresentado a todos e a graça de Deus se mostra salvadora a todos os homens, os judeus precisam pensar como que eles vão conviver. E a ruptura daquela comunidade que se via duas comunidades, dois povos, dois grupos, precisava entender que eles eram um só, porque eles têm somente um Redentor, e eles têm somente um Espírito. E as rupturas mais profundas do ambiente social daqueles dias, para Paulo seriam resolvidas, se eles entenderem que as divisões sociais produzidas por nós foram removidas por Cristo na cruz, mas que elas são mediadas na experiência da igreja por meio do Espírito. É o Espírito que vai fazer isso. As nossas rupturas sociais foram todas demolidas na cruz, mas é o Espírito que vai nos fazer experimentar isso. Um só Espírito nós temos acesso ao mesmo Pai, por meio do mesmo Cristo que nos salvou. Essa é a unidade do Espírito, essa é a comunidade do Espírito. É por isso que a bênção apostólica falava sobre a comunhão do Espírito Santo. Ponto da comunidade, da vida da fé, é comunhão, relacionamentos. Quem é o modelo da nossa comunhão? É o Espírito. É Ele quem faz o corpo ser um só batismo. Mas nesse corpo que é um só, o Espírito oferece muitos dons. O Espírito usa pessoas de maneiras diferentes, porque Ele capacita pessoas de modos diferentes. Você, na tua história com Cristo, na tua história com Deus, você sabe que o Espírito te capacitou de um jeito que Ele não me capacitou. E essa diversidade na unidade é o que faz com que o corpo seja maduro. Porque não tem ninguém nessa sala que tenha todos os dons para resolver todos os dilemas. Nós somos membros uns dos outros. E são as nossas diferenças que complementam as nossas fraquezas e fragilidades. São os meus defeitos que
que o Senhor vai usar vocês para exortar a minha vida. São os defeitos nossos que o Senhor vai usar a sua palavra para corrigir o nosso coração. Mas é esse Deus que se manifesta através do seu Espírito em um só corpo, que vai dar para nós ministérios diferentes, para que juntos nós possamos servir ao mesmo Deus e levar o mesmo Evangelho. Observa o que Paulo diz em 1 Coríntios 11. Pelo Espírito, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Mesmo Espírito, fé. Pelo mesmo Espírito, dons de cura. Pelo um único Espírito a outro, poder para operar milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Todas essas coisas são realizadas por um único Espírito. É Ele que distribui a cada um conforme Ele mesmo determina. Os ministérios dados pelo Espírito Santo são dados por Ele para nós. A lista que Paulo coloca aqui não é de maneira nenhuma uma tentativa de ser exaustivo. Tanto é que em diferentes lugares ele coloca diferentes partes dessa lista. O ponto de Paulo é um só corpo, muitos membros, vários ministérios, cada um com o seu dom. A lista de Paulo aqui é muito importante, porque ela atinge todos os elementos da vida e da experiência da igreja. Nós vemos ele apresentar essas verdades aqui. Mas observe o que ele fala sobre o objetivo desses dons. Qual é o objetivo de Deus dar dons para a igreja? E diferentes dons para a igreja? Observe o que Paulo fala em Efésios. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Observe, para preparar os santos para a boa obra do ministério. Os dons foram dados para que nós sejamos preparados para a obra do ministério. Na nossa caminhada com Cristo, nós estamos nessa jornada de treinamento com Ele. E o Senhor vai usar a sua comunidade, através do seu Espírito, para nos treinar. Porque Ele deu liderança para a igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para que a igreja seja preparada para o ministério. Porque o ministério não são dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas e dos pastores. O ministério é nosso, é do corpo, é da igreja. Para que o corpo de Cristo seja o quê? Edificado. Vai crescer e ser edificado. Crescer, a preocupação de Paulo não é tanto numericamente, mas é crescer como edificação de Deus, como uma representação da presença de Deus. Nós somos santuários de Deus aqui. Mas até quando essa edificação vai acontecer nas nossas vidas? Até quando nós alcançarmos o quê? A unidade. A unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Esse processo mediado por Deus na igreja através do Espírito tem um objetivo claro de nos treinar para o serviço, de nos fazer crescer como presença de Deus, de nos fazer unidos em Cristo Jesus. Mas observe como ele termina. Até que nós cheguemos ao quê? À maturidade. Quem vai chegar à maturidade nesse texto? São os pastores? São os mestres? São os apóstolos? Não. São todos. À medida em que eles são treinados, à medida em que são edificados, todos nós caminhamos para a maturidade. Nós caminhamos para a maturidade. Quando é que nós vamos chegar lá? Quando nós atingirmos a medida da plenitude de Cristo Jesus. Qual é a medida da plenitude de Cristo Jesus? Por que plenitude? Plenitude da ideia de inteiro, completo, pleno, completamente satisfeito. Porque a salvação que nos foi oferecida na eternidade passada vai ser cumprida em nós na eternidade futura. E lá nós teremos a presença de Cristo, nós conheceremos a sua plenitude. Enquanto isso, edificação, treinamento, crescimento e maturidade. Quem opera isso em nós? O Espírito. Quem vai fazer isso acontecer em nós? O Espírito. Como é que nós vamos viver isso como comunidade? Buscando e vivendo uma vida cheia do Espírito. A vida cristã é uma vida de buscar estar cheio do Espírito Santo. Essa é a plenitude do Espírito que nós queremos viver agora. Porque agora, cheios do Espírito, nós seremos plenamente maduros à medida de Cristo amanhã.
A plenitude de Cristo está lá na frente, mas a plenitude do Espírito está aqui e agora. A plenitude do Espírito é para ser vivida por nós hoje. Ele nos salvou, nos santifica, nos faz comunidade. E agora, Ele vai fazer de nós instrumentos da graça de Deus. Porque nós queremos viver cheios do Espírito. Mas o que seria ser cheio do Espírito, então? Se a plenitude de Cristo está no amanhã, mas estar pleno ou cheio do Espírito pode acontecer hoje, o que é que seria isso? Qual é a natureza dessa vida cristã plena do Espírito? E a melhor resposta que eu encontro na Escritura, para entender o que é uma vida plena do Espírito, que vai me modelar a ser parecido com Cristo amanhã, é olhar para a vida de Cristo no seu ministério ontem e ver o que Ele fez e o que Ele experimentou. Porque eu não acredito que a maturidade cristã, que aponta para Cristo Jesus, vai ser diferente do que aquela maturidade que Ele apresenta quando Ele mesmo esteve aqui. Se nós quisermos entender o que significa uma vida plena do Espírito Santo, nós precisamos voltar para Cristo Jesus, que modelou isso para nós. Cristo Jesus é o nosso modelo de vida dependente do Espírito. Se você voltar os olhos para as Escrituras, você vai perceber que à medida que os evangelistas contam a história de Cristo, o Espírito Santo se faz presente em toda ela. Se você olha para o seu nascimento, nós ouvimos: o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo te cobrirá, aquele que nascer de você será chamado Santo. Ele é o Filho de Deus. No seu momento de preparação antes de nascer, o anúncio do seu nascimento dizia: o Espírito Santo vem sobre você, ele será chamado de Santo, ele é o Filho de Deus. Se você volta os seus olhos para o seu período em que ele vai entrar no ministério, nós lemos: quando todo o povo estava sendo batizado por João no Rio Jordão, Jesus também o foi, e observe, quando ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito desce sobre ele. A sua preparação ministerial foi feita no poder do Espírito Santo e manifesta para aqueles que estavam lá. Os céus se abrem e o Espírito desce no seu batismo. Belíssimo símbolo do nosso batismo com o Espírito. E veio uma voz do céu: esse é meu Filho amado, em ti eu me agrado. Depois do seu batismo, no seu período ainda de preparação, cheio do Espírito Santo, ele volta para o Jordão e ele é levado pelo Espírito ao deserto, onde ele é tentado durante 40 dias. Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, ele foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. Cheio do Espírito Santo, antes de qualquer coisa, deserto. Quem o leva? O Espírito. O modo em que Cristo vive sua vida é marcado pela experiência que ele tem com o Espírito. Cheio do Espírito, deserto e tentação. Antes de qualquer coisa, provação. Quem leva? O Espírito. Porque ser guiado pelo Espírito, na experiência de Cristo Jesus, foi uma experiência que começou com o deserto e terminou com uma cruz. Sendo levado pelo Espírito, ele foi chamado pelo Espírito, cheio do Espírito, para ser preparado para um ministério que ele vai realizar no poder do Espírito. Quando ele volta para Galileia, no poder do Espírito, as pessoas ouviram falar sobre ele. Por quê? Porque ele ensinava. Cheio do Espírito, marcado pelo poder do Espírito, ele realizava o seu ministério de ensino, e o modo como ele ensinava encantava as pessoas, porque eles sabiam que aquele ensino era impelido por um poder diferente, tinha algo sobrenatural ali, em dimensões maiores do que eles poderiam acreditar. Mas Lucas nos conta que era no poder do Espírito, que Cristo, cheio do Espírito, ensinava por onde passava. Quando questionado se ele era de fato o Messias, pelos discípulos de João que tinham dúvida, Jesus Cristo cita Isaías e ele diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim,
Ele me ungiu ou Ele me separou para fazer o quê? Pregar boas novas aos pobres, proclamar liberdade a presos, recuperar vistas aos cegos, libertar oprimidos e proclamar o ano da graça de Deus. Como é que nós sabemos, Jesus, se você é de fato o Messias mesmo? Jesus Cristo falou, você quer saber? O Espírito de Deus está sobre mim. Eu estou cumprindo o que foi prometido a respeito do Messias em Isaías. Cheio do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, reconhecendo as profecias a respeito do Espírito Santo na vida do Messias. Esse era o modo de vida de Cristo Jesus. Essa era a natureza da sua plenitude no Espírito. E o que é que ele fazia? Pelo Espírito de Deus ele realizava milagres. Pelo Espírito de Deus ele expulsava demônios. Jesus chega a dizer, se pelo Espírito de Deus eu expulso demônios, o reino de Deus já está aqui. Se a presença do poder de Deus já foi manifesta na minha vida, a presença do reino de Deus já está aqui. Porque a vida de Cristo Jesus, como alguém cheio do Espírito, era alguém que realizava o seu ministério no poder e na dependência do Espírito. Até mesmo as suas orações eram marcadas por isso, nós vemos isso no seu batismo, mas nós vemos isso em outros lugares. Quando ele exaspera pelo entendimento dos discípulos, ele diz, Jesus exultando no Espírito, ele diz, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios, mas o Senhor deu aos pequeninos. Foi do teu agrado fazer com que eles entendessem. Foi do teu agrado fazer assim. Como é que Jesus exaspera em oração? Ele exaspera no Espírito, exultando no Espírito de Deus. Guiado pelo Espírito ao deserto, guiado pelo Espírito ao ministério, guiado pelo Espírito à oração. O modelo de Cristo Jesus e a natureza da sua vida cheia do Espírito era marcado por isso. E sendo Ele mesmo evidência da promessa de Deus no Antigo Testamento, a respeito do Messias, antes de morrer, o nosso Senhor Jesus Cristo nos promete que aquele mesmo que sobre ele opera, será enviado para nós. Ele diz o seguinte, quando vier o Conselheiro, o Espírito Santo, que eu enviarei da parte de Deus, e ele diz, o Espírito da verdade que provém do Pai, observa o que ele vai fazer. Esse Espírito, ele vai testemunhar a meu respeito. E aqui nós começamos a entender a salvação oferecida por Deus, mediada por Cristo e selada pelo Espírito, porque é o Espírito que testemunha quem Cristo é. E na sua promessa ele diz ainda, e vocês também testemunharão. Tendo recebido o Espírito da verdade que Jesus Cristo enviou para nós, nós recebemos o testemunho da verdade a respeito de Cristo Jesus por nós. E o que é que Ele faz em nós? Ele nos transforma em testemunhas de Cristo Jesus. Quando Jesus Cristo promete o Espírito, Ele promete um Espírito que vai fazer com que nós possamos dar sequência nesse ministério que Ele já começou, através do Espírito. Não é à toa que quando Ele fala em Atos, Ele diz, vocês vão receber o quê? Poder. Vocês serão capacitados. Por quem? Pelo Espírito Santo. Para quê? Para ser testemunha. Vocês darão sequência ao ministério de Cristo Jesus. Vocês viverão na dependência do Espírito Santo, por meio da promessa do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, como Cristo fez, para que cheios do Espírito Santo hoje, nós possamos dar sequência nesse ministério. E os resultados de uma vida cheia do Espírito Santo começam a ficar claros na história da fé. Quando nós olhamos para Atos e nós olhamos para as histórias que nós testemunhamos ali, nós observamos que existe uma clara manifestação do Espírito Santo. Se a natureza de uma vida cheia do Espírito Santo foi modelada por Cristo Jesus, nós vamos perceber que os resultados de uma vida cheia do Espírito Santo, eles são direcionados para Jesus. O Cristo que modela a vida cheia do Espírito, agora, ele serve como alvo e direção da nossa vida cheia do Espírito. Observe
Pela segunda vez, quando Pedro prega, ele é preso. E preso, ele é levado diante das autoridades. E diante das autoridades, ele tem que responder por aquilo que eles estão fazendo. E naquele contexto, nós lemos, Pedro, cheio do Espírito Santo, o que é que ele faz? Autoridades e ancião do povo. Diante de vocês em quem as nossas vidas está, vocês que têm poder para nos matar e nos prender, para vocês eu quero dizer, não existe salvação em nenhum outro, nem debaixo do céu outro nome, que importa aos homens, seja que eles sejam salvos. Cheio do Espírito Santo, Pedro, o que ele faz? Ele pula, ele dança, ele rodopia, ou ele corajosamente fala a respeito de Cristo Jesus, pronto a enfrentar sua morte, como Cristo fez? De onde veio a coragem desse homem que há algumas semanas atrás tinha negado o seu Senhor 3 vezes? A experiência da ressurreição o mudou completamente. Mas a capacitação do Espírito fez desse negacionista um agente do reino, corajoso, cheio do Espírito Santo. Ele faz exatamente o que Cristo tinha dito que o Espírito faria. Ele vai dar testemunho a meu respeito e vocês também vão. Vocês serão capacitados e vocês serão testemunhas. Isso acontece com Pedro. Isso acontece com a liderança da igreja, quando a liderança da igreja está passando por dificuldades. Atos capítulo 6, Pedro diz, escolham homens de bom testemunho. Qual é a característica que esses homens devem ter, Pedro? Eles devem ser cheios do Espírito e de sabedoria. E quando esses homens cheios do Espírito são chamados para se juntar à liderança da igreja, o que é que acontece com a igreja? Ela cresce rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Por quê? Porque o Espírito que testemunha a respeito de Cristo Jesus usa homens e mulheres cheios do Espírito para levar essa mensagem adiante. Eles continuam o ministério de Cristo Jesus através da realização da missão que tem, de ser testemunhas de Cristo Jesus. Isso acontece com missionários itinerantes. Barnabé é um homem bom, cheio do Espírito Santo. Por causa do testemunho dele, grande número de pessoas foi acrescentado ao Senhor. Porque pessoas cheias do Espírito Santo fazem o que o Espírito Santo sabe fazer, que é testemunhar a respeito de Cristo Jesus. E eles testemunham a respeito do Espírito Santo. O modelo da vida cheia do Espírito é Cristo, mas o alvo é a mensagem de Cristo. Os resultados apontam para a missão de Cristo e para o desenvolvimento da fé da igreja. Paulo, o apóstolo, passa pela mesma situação. Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, olha firmemente, confronta o pecador, confronta um opositor da fé. E o procônsul, vendo tudo o que tinha acontecido, creu, profundamente impressionado. Pelo quê? Com o ensino do Senhor. Não era com a voz de Paulo, era com a verdade do Evangelho. Cheios do Espírito Santo, esses homens estão levando o Evangelho e sendo testemunhas de Cristo Jesus, porque o modelo é Cristo e o alvo é Ele também. Uma vida plena do Espírito é assim, é clara continuação do ministério de Cristo Jesus na nossa missão. Mas isso não era somente para as pessoas da liderança da igreja. A plenitude não era somente para algumas pessoas seletas. Deus, em Cristo Jesus, não prometeu o Espírito Santo para grupos específicos, pessoas específicas. Ele disse, quando o Espírito Santo vier, ele vai testemunhar. E ele continua testemunhando, para que façam mais testemunhas de Cristo pelo mundo. Mas observe em Atos capítulo 4, quando Pedro volta da sua experiência de quase prisão, falando corajosamente a respeito do Evangelho, a igreja se reúne para orar. E olha a oração da igreja. Senhor, considera as ameaças que eles estão fazendo contra nós. E eles pedem, capacita os seus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar, realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus Cristo.
Que esse ministério que começou com Jesus Cristo continue acontecendo através de nós. Estende a tua mão para que milagres sejam feitos. O que é que eles queriam? Ver o ministério continuando, o ministério de Cristo continuando através da sua missão. E observa como Lucas termina essa história. E depois de orarem, tremeu o lugar. Quem ficou cheio do Espírito? Todos. Foram os apóstolos? Sim. Foram os líderes da igreja? Claro. Foram as mulheres da comunidade? Certamente. Todos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o que é que eles fazem? Eles anunciam corajosamente. Todos eles. Diante do potencial da morte. Eles vão continuar. E o primeiro que enfrenta esse destino é um homem chamado de Estevão. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, um dos líderes escolhidos para servir na comunidade da fé. No seu ministério, ele testemunhava a respeito de Cristo Jesus. E no seu ministério de testemunho de Cristo Jesus, as pessoas não conseguiam conversar com ele. Não conseguiam argumentar com ele. Certamente um homem de boa retórica. Mas não é isso que Lucas enfatiza. Certamente um homem bem estudado. Mas não é isso que Lucas enfatiza. Eles não poderiam resistir à sabedoria e ao Espírito. Esse homem cheio do Espírito Santo falava a verdade de Deus a respeito de Cristo Jesus para opositores da fé. E no final da sua defesa, cheio do Espírito Santo, ele olha para os céus e ele vê Cristo Jesus. Ele sabe que ali é o seu fim. Ele sabe que ali a sua missão acabou. E como testemunho da verdade, ele sabe que ele vai ser calado. Ele sabe que o fim chegou. E na expectativa de um dia estar diante daquele que um dia todos nós estaremos e seremos transformados, ele se entrega ao Senhor que o salvou. Cheio do Espírito Santo, arrastado para fora da cidade, apedrejado. É ou não é sobrenatural isso aqui? Você acha que alguém consegue produzir isso aqui? Você acha que nós temos capacidade de realizar isso aqui? Você acha que nós temos potencial para isso e mérito? Uma disposição resoluta de viver o Evangelho da verdade. Desse modo, é um ato sobrenatural de Deus. E observe, todas as vezes que nós lemos pessoas cheias do Espírito Santo em Atos, nós vemos essas pessoas continuando o ministério de Cristo Jesus. Porque pessoas cheias do Espírito, elas reproduzem a natureza e o modelo do ministério de Cristo Jesus. A grande pergunta que fica então é, como é que nós fazemos isso? Como é que nós podemos viver uma vida cheia do Espírito Santo? Como é que nós podemos experimentar esse processo? Como é que nós podemos participar desse desenvolvimento e desse caminhar com Deus para que nós possamos ser também incluídos nesse processo de desenvolvimento? E se a natureza ela é modelada por Cristo, se os resultados eles são direcionados para Cristo, o processo é também inspirado em Cristo Jesus. Nós sabemos que estamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus. Ele é o nosso exemplo e continua sendo o nosso exemplo. Mas quando Paulo ensina sobre como nós podemos viver cheios do Espírito, ele diz o seguinte: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher por meio do Espírito Santo. O modo como Paulo escreve essa frase, ela precisa ser bem observada.
Em alguns lugares nós vamos ler enchei-vos do Espírito, como se nós tivéssemos o potencial de realizar essa obra. Mas o uso da voz passiva no verbo precisa ser lembrado aqui. Nós vamos ser enchidos pelo Espírito. Existem duas formas de entender o papel do Espírito aqui. Uma, ele media a plenitude de Deus, como um instrumento de Deus para fazer que nós experimentemos a plenitude de Deus. E a outra é que o próprio Espírito é aquilo que nos vai fazer cheios. Na prática, as duas diferentes interpretações desse texto levam para um mesmo lugar. A experiência de uma vida plena de Deus ou do Espírito, ela é realizada em nós. Ela não é produzida por nós. Paulo está falando de uma vida de completa entrega. Paulo está falando de uma vida de completa entrega para que Deus faça em nós o que Ele precisa fazer em nós, para que nós possamos ser mais parecidos com Cristo Jesus. Alguns comentaristas lembram do contraste. Não beba vinho, que vai te levar para a libertinagem. E alguns nos lembram que nós fomos chamados para beber de um único Espírito, quando Paulo nos ensina a respeito da salvação. Alguns pontuam que talvez seja a melhor maneira de não se embriagar com o vinho, seriam doses adequadas, e aí as ilustrações vão aumentando. Mas eu tenho a impressão que o princípio é um pouco mais simples. É uma completa entrega diante de Deus. Para que Ele encha as nossas vidas com o Espírito ou através do Espírito a plenitude de Deus. Porque quanto mais eu me entrego diante de Deus, menos de mim eu tenho. E quanto menos de mim eu tenho, mais dele eu posso ganhar. É na minha entrega devota a Deus que o meu egoísmo vai ser aniquilado. Que a minha centralidade em mim, nos meus problemas vão diminuir. Porque quando eu estiver cheio do Espírito, eu vou fazer o que o Espírito quer que eu faça, corajosamente dando sequência no ministério de Cristo Jesus, através da nossa missão. Deixem-se encher pelo Espírito. Uma vida de entrega. Efésios capítulo 5 nós vemos, eu oro para que as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça com o poder, por meio do Espírito, no seu homem interior, para que Cristo habite nos seus corações. Eu oro para que vocês estejam arraigados e alicerçados no amor, que vocês conheçam o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus, por meio do seu Espírito. Paulo ora que Cristo habite no seu coração. A habitação de Cristo nas nossas vidas não é a experiência da conversão, é a experiência da nossa transformação à imagem dele. Cristo habitar em nosso coração não é o primeiro passo da conversão. Embora a linguagem seja usada de aceitar Jesus no seu coração para crianças, como quem sabe um símbolo de simplificação de linguagem, a habitação de Cristo nas Escrituras, ela é algo que acontece no cristão, à medida que ele se parece com Cristo Jesus. E a oração de Paulo é que Ele fortaleça vocês com poder por meio do Espírito. E o que aconteça? Que Cristo habite no seu coração. Para quê? Para que você conheça o amor de Deus. Para quê? Para que vocês sejam cheios. A oração de Paulo é que a nossa entrega por Cristo Jesus seja de tal forma realizada que de nós nada mais sobre. Que seja Cristo no nosso coração, o amor de Cristo nas nossas vidas. Que nós sejamos cheios da plenitude de Deus. Nós podemos viver vidas cheias do Espírito Santo. Todos nós, cada um de nós. Mas isso é uma vida de dedicação. É viver pelo Espírito. Não é só uma entrega para Ele. É uma reorientação de esforço. Ao invés de tentar sacrificar
os pecados. É uma vida de tamanha intensa entrega e dedicação a Deus, que Ele vai, em nós, aniquilar os desejos da carne. Porque na nossa luta contra o nosso pecado, se nós escolhemos o caminho da moralidade ou da hipocrisia, ou da religião, nós falharemos miseravelmente. Mas se nós vivemos focados em Cristo Jesus, focados em Deus, dependentes do poder do Espírito, eles vão transformar em nós a nossa vida e o nosso coração. É um processo de entrega, dedicação, que tem que fazer morrer aquilo que pertence a essa vida natureza. É guerra, é guerra. Mas não na força do nosso poder que é incapaz. Mas à medida que nós nos dedicamos a Deus, o poder de Deus em nós, aí é guerra. Aí tem vitória. Os nossos fracassos contra as nossas deficiências é que nós queremos resolvê-los ao nosso modo, do nosso jeito, em entrega e dedicação ao Senhor, primeiro, antes dessa dedicação. Porque nós só faremos morrer os atos do corpo por meio do poder do Espírito. Só Ele pode fazer isso por nós. Só Ele pode transformar o teu coração. É isso que a Escritura vai nos ensinar. E observe o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios. Agora que nós conhecemos a Cristo Jesus, a nossa face ela está descoberta e nós podemos contemplá-lo por quem Ele é. E agora nós estamos sendo transformados à sua imagem, com glória cada vez maior, que vem de quem? Do Senhor, que é quem? O Espírito. Esse processo de vencer contra o pecado, de viver uma vida de entrega e dedicação e fazer morrer, é um processo de transformação que tem Cristo como modelo e que tem o Espírito como princípio ativo nesse processo. Mérito dele, poder dele em nós. Nós nos doamos a Ele, nós nos entregamos a Ele. Esse é o Espírito que transforma. E a vida da pessoa transformada, Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, são as pessoas que falam com salmos, hinos e cânticos impelidos pelo Espírito. Eles cantam e eles louvam a Deus de coração. Eles são gratos, eles dão graças a Deus constantemente, por todas as coisas. E eles se sujeitam uns aos outros. A vida da pessoa cheia do Espírito Santo, ela vive em comunidade, em paz. Porque sua linguagem é diferente, sua gratidão é diferente, sua submissão ao outro é diferente. Por isso que é o Espírito que causa a unidade. Por isso que é o Espírito que produz em nós. Isso é profundamente sobrenatural. Onde você for e encontrar uma igreja que sabe viver unida, onde pessoas são transformadas pelo Espírito, ali você sabe que o poder de Deus está operando. Não é o som, não é a música, não é o lugar, não é a liderança, não é o rodopio, não é o grito. São igrejas marcadas pelo Espírito, que têm as características do Espírito, que são transformadas pelo Espírito, que vivem em unidade, que são de fato sobrenaturais. Essas são as comunidades sobrenaturais. Essa é a comunidade que nós queremos ser. Por isso que Paulo fala, habite ricamente a palavra de Cristo em vocês. Porque se vocês tiverem a palavra de Cristo habitando em vocês, vocês vão ter os mesmos efeitos da plenitude do Espírito. Vocês vão ensinar, vocês vão aconselhar, vocês vão cantar salmos, vocês vão cantar hinos, cânticos inspirados pelo Espírito, e vocês vão ter gratidão. Porque a obra de Cristo em nós, mediada pelo Espírito, é sempre a mesma. A obra de Cristo em nós tem o mesmo objetivo. Aquilo que Deus planejou desde a eternidade passada tem o mesmo alvo. Deus, Ele está trabalhando na história para fazer com que os seus objetivos sejam cumpridos. E em Cristo Jesus, Ele redimiu você, para que você faça parte desse grande projeto de restauração e redenção, através de uma comunidade que é movida pelo Espírito, que é unida pelo Espírito. Isso é sobrenatural. Isso é uma comunidade sobrenatural. Dedicação, devoção ao Espírito,
Vitória nos defeitos e nas nossas fraquezas por meio do Espírito. De maneira comunitária, por meio do Espírito em unidade. Porque uma vida cheia do Espírito vai nos levar a uma vida mais parecida com Cristo Jesus. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Ele é o nosso modelo, mas Ele é o nosso alvo. E o Espírito que vai fazer isso em nós. A natureza da plenitude do Espírito, ela é sempre modelada por Cristo Jesus. Nós vemos isso sendo apresentado nas Escrituras. Nós vemos Cristo Jesus movido e impelido pelo Espírito Santo. A natureza de uma vida plena do Espírito está em Cristo Jesus. Os resultados são direcionados para Cristo Jesus. E o processo vai ser inspirado em Cristo Jesus. É modelada pelo ministério de Cristo, é direcionada para a missão de Cristo e ela é inspirada na transformação que só Cristo pode oferecer. Só Deus pode realizar. Isso é sobrenatural. Não existe estratégias aqui. Não existe táticas de crescimento. Não existe entretenimento de público. Não existe festividades galopantes. Existe devoção, entrega, dedicação ao Espírito. E o dia que nós estivermos prontos a morrer por Cristo Jesus e corajosamente testemunhando a sua verdade, então nós entendemos o que é ser maduro em Cristo Jesus. Porque é somente Ele que pode fazer isso em nós. Isso é sobrenatural. Quando nos falta coragem, quando nos falta santidade, quando nos falta unidade, quando nos falta compromisso, significa que nós estamos levando a nossa vida com Deus na nossa força, no nosso mérito. E nós deixamos de nos entregar a Cristo Jesus. Como igreja, nós podemos fazer a melhor lista de voluntários do mundo. Como igreja, nós podemos fazer o maior serviço educacional do planeta. Se a sua vida não for entregue a Cristo Jesus, de maneira inteira, se a sua vida não for dedicada ao Espírito Santo de maneira completa, se você não estiver sendo transformado pelo Espírito de Deus, nenhuma dessas coisas vai resolver a sua insatisfação com a vida, com a igreja, com as coisas à sua volta, com a sua falta de gratidão por tudo. A igreja modelada pelo Espírito, a igreja que é sobrenatural, é uma vida de indivíduos que se dedicam ao Espírito e se entregam para viver com as características do Espírito, para o bem do Evangelho, para a glória de Deus. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.